Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. A morte de um bebê de apenas 3 meses está sendo investigada em Itapecuru-Mirim. A mãe da criança chegou a ser presa nesta sexta-feira, mas foi liberada após pagamento de fiança. Novo suspeito de participar de homicídio dentro de uma farmácia da capital é preso. O crime aconteceu no último sábado. Um primeiro suspeito chegou a ser capturado, mas segundo a polícia foi constatado que ele não teve participação no crime. Ossada humana é encontrada por populares em Caxias. Motorista perde controle e carro derruba poste na Avenida dos Africanos. E ainda, com o novo técnico, o time Imperatriz inicia a preparação para a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Um novo suspeito de participar de um homicídio dentro de uma farmácia da capital foi preso nesta sexta-feira. O crime aconteceu no último sábado. Um primeiro suspeito chegou a ser capturado, mas, segundo a polícia, foi constatado que ele não teve participação no crime. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira, que traz mais informações, então, sobre as investigações. Boa noite, Ericeira. Olá, Geice. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora na segunda edição. A gente fala ao vivo, inclusive, aqui da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Agora sim foi confirmado, inclusive, esse preso já confessou aí, confirmou que ele foi, aí deu fuga a esse outro autor do disparo, que a polícia agora vai trabalhar para tentar prender, confirmou, inclusive, a polícia. Estou aqui com o delegado Marconi Matos, que efetuou a prisão e está nesse trabalho de investigação a respeito deste fato. Ele que é chefe do departamento de latrocínio aqui da SHPP. Doutor Marconi, então, ele confirmou que ele deu fuga, né? Ele que pilotava a moto, que acabou aí fugindo junto com o outro bandido que acabou tirando a vítima dessa pessoa na farmácia, não é isso? Exatamente. Ele confessou, nós conseguimos efetuar a prisão dele por volta de 1h da tarde, 1h30, ali no bairro da Areinha. Ele teria deixado o veículo para, de alguma forma, modificar as características do veículo e, assim, tentar impedir, né, que nós chegássemos até ele ou então os demais. Mas conseguimos efetuar a prisão dele. Ele, no momento da prisão, tentou ainda se evadir, mas conseguimos fazer a detenção dele. Ele já informalmente disse que ele era só o piloto da moto. Inclusive a moto foi apreendida, né? A moto foi apreendida, está apreendida, vai ser, de alguma forma, fazer uma perícia na moto, justamente com as imagens que nós temos, justamente para comprovar que esse veículo que nós apreendemos, bem como com a confissão dele, que foi o veículo utilizado no crime. Delegado Marconi, a prisão desse suspeito que deu fuga, inclusive já confessou o crime, também contribui na investigação para chegar ao autor do disparo, não é isso? Na realidade, os dois são autores, né? Eles são coautores do crime, os dois respondem pelo mesmo delito, certo? De alguma forma, nós chegamos já a um deles, já fiz a autuação dele também, então agora é só questão de tempo para tentarmos identificar o outro envolvido. Ok, obrigado pela entrevista, delegado Marconi Matos. A gente vai repercutir, claro, esse assunto. Já está repercutindo no portal Difusora 1, vai repercutir ainda durante o fim de semana e na segunda-feira, claro, no Bandeira 2. A gente volta com você, Geice, desejando uma ótima sexta-feira e, claro, um bom fim de semana a todos também. Obrigada, Ericeira, e também ao delegado Marconi pela participação no JD segunda edição. Boa noite para vocês. E a polícia está investigando a morte de um bebê de apenas 3 meses em Itapecuru-Mirim. A mãe da criança chegou a ser presa nesta sexta-feira, mas foi liberada após o pagamento da fiança. O delegado responsável pelo caso falou sobre as investigações. Sim, no dia de hoje houve a condução de uma mãe pelo suposto crime de homicídio. Na manhã de hoje ela acordou, a criança dormia com ela na cama e quando ela foi checar a criança já estava sem vida. Investigadores foram até o local, já constataram que a criança tinha sinais de asfixia. Por tal razão a mãe foi conduzida até a delegacia. O corpo do bebê foi encaminhado para o IML, onde após o exame constatou-se que ela ela engasgou, muito provavelmente com leite materno. Certo? Então não foi constatado nenhum tipo de agressão à criança, ela não tinha nenhuma lesão por agressão, mas ela realmente engasgou, muito provavelmente com leite materno, e a mãe não viu. Por tal razão, nesse primeiro momento, ela vai ser indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, certo? Mas a investigação, o procedimento vai ser encaminhado para a Delegacia Especial da Mulher e da Criança, onde as investigações vão continuar, caso lá eles tenham algum entendimento diferente.
Acidentes envolvendo a queda de postes são recorrentes aqui no Maranhão. Somente neste ano, mais de 400 já foram registrados, além de representarem um risco para quem trafega nas principais vias do estado. Esses acidentes acabam prejudicando o fornecimento de energia para diversas comunidades. O caso mais recente de acidente registrado com queda de poste aconteceu na manhã desta sexta, na Avenida dos Africanos, na capital São Luís. Os fios ficaram espalhados pelo chão e os condutores trafegavam em apenas meia pista. Segundo o gerente de relacionamento da Equatorial Maranhão, empresa responsável pelo setor elétrico no estado, os acidentes com quedas de poste ocasionam prejuízos para várias partes, não só para a empresa, mas para o cotidiano de todos e, claro, para a pessoa vitimada. É uma situação que é desagradável para todos, né? Tanto para o condutor que sofreu o acidente, tanto para quem faz uso da via, né, de trânsito, também para aquelas pessoas que sofrem com a falta de energia, porque essas colisões com postes normalmente envolvem falta de energia e aí sempre tem alguém que dependa da energia para a sobrevivência e acaba se prejudicando. Em todo o Maranhão, neste ano de 2022, somente até o início de abril, foram registradas já 475 ocorrências de acidentes com queda de poste. Somente na região da Grande Ilha de São Luís foram 78. No ano passado, mesmo em meio à pandemia, ainda foram contabilizados 1.880 acidentes com quedas de poste em todo o Maranhão. Destes, 364 somente na região metropolitana. Muito grande, principalmente porque envolve falta de energia, né? É claro que a Equatorial tem uma preocupação muito grande com os condutores que são envolvidos envolver a risco à vida, mas também tem aquela parte das pessoas que sofrem transtorno, comerciantes, pessoas enfermas, né, e que sofrem mais ainda com esse tipo de transtorno. Uma ossada humana foi encontrada por um grupo de pessoas em um matagal em Caxias. A gente conversa agora ao vivo com a Franciane Araújo, que traz mais informações sobre esse caso para a gente. Boa noite, Fran. Oi, Joyce, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Como você bem falou, essa ossada humana foi encontrada no início da tarde de hoje, no bairro Pampulha, ali por populares, né? Inclusive, já foi identificada. A vítima trata-se de Edilson Pereira da Silva, conhecido popularmente como Batoré, de aproximadamente 46 anos de idade. Ele estava desaparecido desde o início do mês, desde o dia 8. Inclusive, segundo informações repassadas à polícia pelos familiares, ele tinha envolvimento com drogas e também assaltos. A perícia afirmou que a causa da morte pode ter sido por disparos de arma de fogo, mas o corpo foi recolhido ali pelo IML para justamente fazer essa análise. E agora a Polícia Civil investiga o caso para justamente saber a motivação, bem como a autoria do crime. Joyce. Obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite para você aí em Caxias e bom fim de semana. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, a gente volta já já. Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Então chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845 ou aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhos.
Coisinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi, É pra você. o empreendimento Franeri Tenda. O prefeito Eduardo Braide convocou a imprensa na manhã desta sexta-feira para falar sobre a greve dos professores da Rede Municipal de Ensino, iniciada há 5 dias. Durante o encontro com jornalistas, Eduardo Braide expôs um documento de uma consulta feita ao Ministério Público sobre o reajuste concedido aos professores. Segundo o prefeito, os percentuais estão dentro da lei. O reajuste não é linear, sendo que cada município deve observar a distância que tem do novo valor em percentual. O fato de dizer que o reajuste não é linear quer dizer que a obrigação da lei é que o município cumpra em relação aos professores que ganhavam abaixo do piso, e não para toda a categoria, e é exatamente isso que está querendo dizer que o reajuste não é linear. Eduardo Braide também falou sobre o Fundeb. Segundo o prefeito, mais de 90% do Fundo Nacional da Educação Básica destinado a São Luís pode ficar comprometido apenas com o pagamento de pessoal, caso a proposta de reajuste de 10,6% seja implantada em São Luís. Nós vamos chegar a 93,97% do Fundeb comprometido só com o pagamento de pessoal. O que isso quer dizer, para que vocês tenham uma ideia? O município de São Luís vai cumprir a lei do piso, porque já encaminhou o projeto de lei da Câmara. O município de São Luís fez a proposta de 10,06% de reajuste dos professores. Na hora que isso for implantado, 93,97% dos recursos do Fundeb serão utilizados exclusivamente para pagamento de pessoal. Por meio de nota, o Sind Educação informou que busca reajuste para toda a categoria e que o percentual de 36,56% foi deliberado no início do mês de janeiro em Assembleia Geral. Disse ainda que causa estranheza ao sindicato que documentos com dados concretos sobre os impactos da folha do magistério no orçamento da Prefeitura de São Luís, que sempre foram solicitados pelo Sind Educação, só foram apresentados hoje em coletiva de imprensa para os jornalistas e não à categoria dos professores. O sindicato disse também que rechaçou a nova proposta de aumento estimada em 10,06%. Agora, os destaques de Brasília com Raniele Veloso. Boa noite, Geice Gomes. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, repercutiu negativamente aqui no Congresso e também positivamente por uma ala a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder a graça, ou seja, perdoar os crimes do deputado federal Daniel Silveira, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia mais multa por ameaçar as instituições democráticas e também usar a violência durante o curso do processo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, viram esse ato do presidente Jair Bolsonaro como uma afronta e devem responder nos autos do processo. Só lembrando que esse indulto valeria depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, e a defesa do deputado Daniel Silveira deve fazer isso, porque ainda há um prazo para os embargos de declaração, ou seja, para que ele recorra. Enquanto isso, partidos políticos como o Rede Sustentabilidade e o PDT e também o senador Renan Calheiros, que é líder da maioria aqui no Senado, entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para pedir a nulidade desse decreto do presidente Jair Bolsonaro e voltar ao que era antes, para que Daniel Silveira seja condenado e também cumpra a sua pena. Os ministros do STF, eles acreditam que Daniel Silveira pode não ir para a cadeia, mas vão focar na questão dos direitos políticos e também na inelegibilidade. De acordo com a lei da ficha limpa, ele entraria no crime contra a administração pública e, portanto, ficaria inelegível por 8 anos. É isso, Geice. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira, direto de Brasília. Tchau, tchau. O Jornal da Difusora, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Brincadeira de criança, a queimada em Caxias é coisa séria.
A modalidade ganhou inclusive um campeonato que está na 2ª edição. A atenção na quadra é redobrada. O objetivo aqui é desviar da bola. Se ela vier certeira, segura. Se não, tá queimado. A brincadeira de criança virou coisa séria. E agora, a queimada em Caxias ganhou até uma Copa profissional, com direito à premiação e tudo. Há 10 anos, o César já brincava com os amigos na rua mesmo. Agora, até capitão de time de queimada, ele se tornou. Era esse mesmo conjunto, só que na rua. A gente riscava a quadra, pintava. E na realidade a gente treina na rua. Às vezes a gente treina no ginásio, quando a gente tira um horário, quando a gente consegue. Fora isso... A ideia, segundo um dos organizadores da 2ª Copa de Queimada, é dar visibilidade a esta prática esportiva, bem como possibilitar um incentivo a mais aos times. O intuito, na verdade, é promover a queimada para todo o nosso município. É um esporte que ele era muito inferiorizado, apenas dentro dos bairros. E aqui está longe de ser brincadeira de rua. Os times levam a sério a disputa e a torcida também. Neste feriado de Tiradentes, não foi de descanso para 6 times. Entre eles, o Skip, que abriu a roda classificatória. Jogou contra o Elite Team e levou a melhor. O capitão fala em sorte, mas em quadra mostrou bastante preparo. Nosso time ele é composto por vários atletas de outros esportes, então tem uma ideologia muito de tática de jogo. A disputa começou em março. Ao todo, 10 times femininos e 6 masculinos. Os 16 times inscritos na 2ª Copa de Queimada ainda disputam esta fase classificatória, mas na final apenas 4 serão premiados. Dejair Ferreira é o novo técnico do time Imperatriz e inicia a preparação para a disputa da 2ª divisão do Campeonato Maranhense. O Marcelo Júnior conversa agora ao vivo conosco e traz mais informações. Boa noite, Marcelo. Oi, Geice. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Jornal da Difusora. A grande expectativa da torcida do time do Imperatriz, o glorioso Cavalo de Aço, que conheceu esta semana o novo treinador da equipe, Dejair Ferreira, e já passou por times como o Sampaio Corrêa e também o Motoclube de São Luís. O Dejair foi apresentado e a partir de agora vai fazer a montagem da equipe, vai selecionar os jogadores que vão compor a Sociedade Imperatriz de Desportos, que esse ano só disputa a 2ª divisão do campeonato estadual. A expectativa é que esta competição inicie em meados do mês de junho e até lá o time do Imperatriz vai ter tempo suficiente para treinar, se aprimorar e buscar voltar à elite do futebol estadual. Dejair Ferreira, que chegou aqui à cidade, disse que a expectativa é positiva, que espera realizar um bom trabalho para recolocar o Cavalo de Aço em lugar de destaque no cenário do futebol estadual. Eu volto com você, Geice. Obrigada pelas informações, Marcelo. Uma boa noite para você aí em Imperatriz. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Praça Dom Luiz Marelim, em Caxias. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Uma boa noite para você, um bom fim de semana.